No vídeo de hoje sobre inglês, eu quero falar para vocês sobre os erros mais comuns que brasileiros cometem quando estão começando a aprender inglês. Existem 1 milhão de erros possíveis de se fazer e vários erros que as pessoas cometem. Mas hoje eu vou falar apenas sobre 4 erros. Depois eu continuo, vai ter parte 2, parte 3, etc. Então se inscreva no meu canal para acompanhar. Um dos erros mais comuns, mais básicos de quem está aprendendo inglês é na hora de inverter a pergunta. É justificável porque a gente aqui no Brasil não inverte a pergunta quando a gente vai fazer ela. Nossa pergunta nada mais é que uma afirmação com uma entonação diferente, com um ponto de interrogação. Só que em inglês não é assim. Você até pode falar assim numa conversa informal ou quando a pessoa entende que você está perguntando, mas não é o padrão. Então, para quem tá aprendendo, é melhor seguir sim a regra direitinho, tá? Eu sei que as pessoas se confundem muito. Um dos erros comuns é você fazer a pergunta como você falaria a afirmação. Por exemplo, falar You are drinking coffee? Em vez de falar Are you drinking coffee? Quando você tem o verbo to be naquela afirmação, vocês têm que saber que o verbo to be vai lá pro início da frase quando você vai fazer uma pergunta. Outra forma de pergunta que o pessoal erra muito é quando você tem que usar o do. Muita gente, novamente, faz a afirmação normalmente e só com a entonação, só que não faz muito sentido. A pessoa fala You study English em vez de Do you study English, que é o correto. Outra coisa muito comum é esquecer que o do, ele concorda com o sujeito da frase. Então, por exemplo, se você estiver falando na terceira pessoa, quer dizer it, this, he ou she, você vai ter que colocar o does em vez de do. Muita gente às vezes fala do he goes to college, mas não, é does he go to college? E a mesma coisa vale para o verbo can, que tem significado de poder ou permissão. Muita gente fala you can speak English em vez de can you speak English? Então, prestem atenção, inverter as coisas. Tá, gente? Outro erro bem comum que o pessoal comete, quando você quer falar, por exemplo, tem um biscoito na cozinha, como é que você vai falar? Muita gente vai achar que é have a cookie in the kitchen. Quando você fala isso, sabe o que você está falando? Você está mandando a pessoa ter um biscoito na cozinha, vai lá pegar um biscoito na cozinha. O que nesse caso até você se sairia bem, mas não é o que você quer dizer. Você quer dizer que tem um. E quando você está querendo dizer com tem, no sentido de existir, de haver, aí você tem que usar o there is. Então, você deveria falar There is a cookie in the kitchen. Nada de it have, it has. Não, esquece o tem nesse sentido. Tem você só vai falar em outros casos. Nesse caso não, tá, gente? Mais outro erro é a confusão com o good e well. Eu acho que essa confusão é muito parecida com a confusão que as pessoas fazem em português entre mal com L e mal com U. Mal com U é o contrário de bom e mal com L é o contrário de bem. Então, por exemplo, eu dormi muito bem essa noite. Quando você vai falar mal, você vai falar o mal com L. Eu dormi muito mal essa noite. E no caso, pro inglês, a gente tem meio que essa mesma regrinha. Quando você quer falar eu dormi muito bem essa noite, você vai usar o well. I slept very well last night. Mas como você poderia usar o good ali? Bem, pensa como você poderia usar o bom ali, no caso boa. Eu tive uma boa noite de sono. I had a good night of sleep. I had a good night of sleep. Qual é a diferença? O well você vai usar para falar como foi aquilo que você fez. Ou como a forma como a pessoa faz aquilo. Então, por exemplo, he plays soccer very well. Não he plays soccer very good. Ele joga futebol muito bem, não muito bom. Não faz sentido, né? Já o good, ele é um adjetivo. É uma propriedade daquela pessoa, ou daquela coisa, ou daquilo, entendeu? Ou então, o que você pode falar, ele é bom no futebol. He is good at soccer. Entendeu, pessoal? Eu acho que ficou claro. E a última dica de erros que as pessoas cometem, mas não menos importante, e última só desse vídeo, tem mais no próximo vídeo, é o seguinte: quando a pessoa vai fazer uma pergunta no passado e tem que usar o do no
passado, ou seja, o did. Muita gente faz uma redundância. O que é uma redundância? É quando você repete a mesma coisa duas vezes. Tem gente que faz assim: Did you saw that bird? Não, isso não faz sentido. Se você está usando did, é porque ele já indica que aquela pergunta é no passado. Então você não precisa deixar aquele verbo no passado. Você tem que falar Did you see that bird? Você viu aquele pássaro? Claro que existem outras formas de se fazer pergunta que são um pouquinho mais complicadas, que é, por exemplo, Have you seen that bird? E aí sim você vai usar o verbo meio que no passado, mas não é. Como esse vídeo é mais para iniciantes mas pode servir também para gente intermediária, eu não vou me estender muito nessa questão dos tempos verbais. Se você quiser aprofundar o seu conhecimento de tempos verbais, você pode assistir esse vídeo aqui meu, onde eu explico como você pode decorar todos os nomes dos tempos verbais e tudo mais. É um jeito bem fácil que eu achei. E eu fiquei me perguntando por que ninguém me ensinou isso antes. Então você checa esse vídeo aqui e, claro, se inscreve no meu canal, por favor, para acompanhar todos os vídeos que eu posto toda terça-feira. Tudo bem que hoje é quarta, mas é porque atrasou, minha internet caiu, etc. Só que eu tento postar toda terça-feira vídeo aqui. Se não for terça, vai cair na quarta ou na quinta, mas toda semana tem vídeo de inglês com dicas pra vocês que gostam, tá bom, gente? Então, acessem aí os vídeos, se inscrevam, deem like e compartilhem com todo mundo que você conhece que quer aprender inglês. Afinal, quem não quer ou precisa aprender inglês, né? E também não se esqueçam de se inscrever no meu novo canal. Sim, gente, eu fiz um novo canal que vai ter dicas que não são dicas de dia a dia, ou de beleza, ou de coisas aleatórias. E se inscrevam aí embaixo, vai estar o link na descrição de todas as coisas que eu citei aqui nesse vídeo. E é isso, tchau!